Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui num novo e um ótimo bate-papo, dessa vez com o engenheiro florestal Cláudio Santana. Vamos conversar aqui sobre arborização urbana, que o Cláudio, segundo a presidente Michele, diz que é um especialista na área de arborização urbana. Mas antes de eu conversar eu quero agradecer a presença do Cláudio, depois o Cláudio vai falar e tal. O Cláudio, segundo a Michele, presidente, diz que é uma pessoa altamente qualificada nessa área de arborização urbana, que é uma discussão na cidade do Rio de Janeiro, no estado, até no país, tem uma discussão sobre isso necessária. Eu vou fazer aqui o nosso merchandising aqui dos nossos amigos colaboradores. Aqui é o Papo de Engenharia, aqui é um blog, se você quiser escrever algum texto, me manda, eu boto no blog Papo de Engenharia, eu coloco lá, ali o Barato e eu. Aqui a BRAIP, o pessoal da Inspeção Predial de Gás, que o pessoal que faz do ABRAIP é da Jorge Omar, não sei se você conhece o Jorge Omar, é o engenheiro responsável. O IBEC é do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, o Paulo Dias, nosso amigo lá de Niterói, é a referência da engenharia de custo. Isso aí, Contec Engenharia e Consultoria de Elevadores é do Barata. O Barata não veio hoje, está com alguns problemas não pôde vir hoje. Faz a parte de consultoria e de elevadores e auto-vistoria predial e perícia. Essa é a ABMEC, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, que eu e o Barato, que somos diretores de lá, é presidido pelo engenheiro André, lá de Itaperuna, a ABMEC, do estado do Rio de Janeiro, e a gente é diretor lá dando uma força para a gente ver se a gente reúne os engenheiros mecânicos e de produção em torno, e navais também, em torno dessa associação, ver se a gente dá uma força para a associação. Bom, Cláudio, eu queria agradecer a sua presença, já agradecer de novo, e queria dizer a você o seguinte: a primeira pergunta que a gente faz aqui, e se você quiser fazer um agradecimento, você pode fazer antes e tal, isso não é problema. É assim, como é que você chega na engenharia florestal, Cláudio? Você saiu da onde? Você é um cara jovem, deve ter um pouco mais de 40 anos, e se tem isso tudo, né? Um pouco mais. Um pouquinho mais de 40 anos. E aí, de alguma maneira ou de outra, como é que você chega na engenharia, Cláudio? Florestal, diga. Vamos lá, vou contar uma historinha. Bom, claro, aqui é para contar a história mesmo. Antes de tudo, assim, agradecer o convite, obrigado. agradecer a oportunidade. Sempre é legal a gente poder falar um pouco da nossa profissão, falar um pouco da área onde a gente trabalha dentro da nossa profissão. E, assim, eu cheguei na engenharia por conta da curiosidade. Desde criança... Tem opção de coisa. Curiosidade nunca passou por aqui, é a primeira vez, mas Diego. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam, como as coisas aconteciam, e eu gostava de áreas diversas do conhecimento. E eu vi na engenharia florestal uma oportunidade de trabalhar todas as áreas de conhecimento que me atraíam. E como eu cheguei na engenharia florestal assim, na prática, acabou sendo uma coisa bastante engraçada, bastante beira até anedota, porque quando eu tinha 16 anos, eu já no meu segundo ano de segundo grau, pensando o que eu ia fazer da vida e tal, e assisto uma reportagem na RJTV da época, que falava sobre um ano do plantio da primeira muda de um projeto de reflorestamento que a prefeitura tinha iniciado mais ou menos nesse período, 86, 87. Esse projeto é o Mutirão Reflorestamento, que funciona até hoje na Prefeitura do Rio, atualmente na Secretaria de Meio Ambiente. Eu achei aquilo legal. Você trabalhava na prefeitura e teve contato com esse projeto ou não? Eu era estudante de segundo grau. Segundo grau. Teve contato com esse projeto como? Na escola? Através de uma reportagem na RJTV. Eu estava dormindo aqui. Não, tranquilo. E eu achei aquilo legal, você recuperar... Você 87? 86. 86 não, desculpa, 88. Você sabe que o reflorestamento da prefeitura tem 40 anos. Vai completar 40 anos agora em novembro. O projeto Mutirão. E me interessei por aquilo e fiquei... Você morava onde? Eu morava no Flamengo na época. Eu passei a minha infância e adolescência circulando entre Glória, Flamengo e Lapa. Depois eu
Não, rodei tudo que foi canto. Aí Mas você, minha juventude aí foi você pelo se centro. apaixonou ali pelo tema florestal, é isso? Sim. E aí você foi para a escola, e aí? Sim, Você foi para a escola lá, depois dessa paixão, você queria desenvolver um projeto lá. chegou o período de vestibular, fiz meu vestibular. Tem uma história muito maluca que eu posso contar em algum outro momento. Como eu... Foi Globo Rural que você viu na televisão? Não, né? Não, foi RJTV. RJTV. Mas eu, na ocasião, não prestei atenção, que era um trabalho feito por engenheiros florestais. Eu você achou que era um trabalho... Achei que eram biólogos. Biólogos. E aí eu queria fazer biologia. E no meu terceiro ano, calhou de cair um jornal na minha mão, um caderno vestibular do Globo. Eu não comprava o Globo. Um dia que eu comprei o Globo, justamente o dia que o caderno vestibular falava sobre engenharia. Tinha caderno vestibular. Saía às terças-feiras. Terça-feira. E Nossa, você tem uma... Brilhante, você lembra mesmo, mas vai. E a reportagem central do caderno era sobre engenharia florestal. E quando eu li aquilo, isso é aquilo que eu vi na reportagem. Então eu quero fazer isso. Fiz meu vestibular mais adiante. Em 1991 eu entrei para Rural, concluí meu curso, em 1996, e enquanto eu estava no meu último período, abri o concurso para a Prefeitura do Rio. E aí eu fiz a prova. Você foi para Rural, passou o vestibular, foi para Rural. Ficou lá 5 anos na Rural. 91 até 96. Em fevereiro de 96... Tem um concurso da Prefeitura. Abre o concurso para a Prefeitura que permitia que pessoas que ainda estivessem cursando fizessem o concurso. Você só precisava estar formado quando te chamassem. Eu passei no concurso, em março saiu o resultado. O resultado saiu no dia 21 de março de 96. Eu colei grau no dia 23 de março de 96. Que sorte, ainda faltou 2 dias. Você foi estudante do professor Greco? Fui estudante do Greco, fui aluno do Greco. Professor, saudade dele, muito grande. Fui aluno do Greco, do Ricardo Pereira. Ricardo Pereira, do João. João não, acho que João não é florestal, não. Não, é sim. É florestal, João. Manhães. Manhães, fui aluno do Manhães também. Aí você vai para a Prefeitura. E a Prefeitura te chamou 2 dias depois, mas diga que você tem alguma coisa. E aí, dia 23 de março, saiu o resultado do concurso no jornal. A Prefeitura vai me chamar em outubro. Eu tomo posse no dia 10 de outubro de 1996. E acabei caindo, assim, meio que aleatoriamente, justamente no setor que conduzia o projeto Mutirão Reflorestamento, que foi o projeto que lá atrás, em 88, tinha me inspirado a fazer engenharia florestal. Isso é a teoria da conspiração. Estava tudo conspirado para você ir para... Conspirou desde... Aqui, 80, isso já é 2000? Não, 88... Isso 88 para 2000? Quando você leu o jornal, era... Eu li o jornal em 88. Em 2000 e quando você foi para a Prefeitura? 96, 1996. Mas 10 anos depois você vai para a Prefeitura, olha aqui. Trabalhar naquele projeto. Isso, né? Aí foi para o projeto de mutirão, de reflorestamento. Exato. Trabalhei lá por 25 anos. 25 anos lá? Trabalhou com... Celso Júnior e toda aquela equipe incrível. Márcia Garrido. É uma turma sensacional, com quem eu aprendi muita coisa. Quando você chegou lá, qual foi o seu primeiro impacto? Você não chorou, claramente, que eu acho que não, que você se controlou. Mas como é que foi? Foi uma emoção muito grande. Sempre negócio de 10 anos, eu vejo um negócio no jornal, vejo na televisão, e 10 anos depois eu estou dentro do projeto, como é? É um impacto danado, não, Cláudio? Isso foi, assim, muito... foi um impacto imenso na minha vida. Facilitou um pouco o fato de o pessoal do Mutirão, Celso principalmente, sempre está lá pela Rural, sempre está lá também falando sobre o projeto, falando sobre as iniciativas da Prefeitura. A galera da Fundação Parques e Jardins também foi forte, né? Especialmente Flávio Teles. Flávio grande, Flávio Teles, conheço. Muito. Eram pessoas que estavam sempre lá na Rural. As pessoas Até porque a Rural é uma família, né? Os engenheiros florestais, acho que é uma família da família rural, porque não são muitos, deve ser no caso que uns 5 mil, 10 mil, eu nem sei quantos engenheiros florestais tem. Mas eu acho que é uma família. Todo engenheiro florestal conhece o outro engenheiro florestal.
Sim, a gente acaba se conhecendo ou diretamente ou através de outros. Você sabe que eu estava lá no Conselho da Bahia, no Conselho de Meio Ambiente lá, e toda vez que mudava o governo, tem uma dificuldade, e queria que você falasse sobre isso, sobre o projeto Mutirão. Tem uma dificuldade. Todo prefeito que entra, ele acha que gasta muito dinheiro com esse negócio de mutirão. Hoje, reflorestar, eu tive aqui com o professor Adacto, não sei se você conhece, que é um apaixonado por reflorestamento. Ele fala, não, é reflorestando que nós vamos segurar as nascentes, nós vamos segurar mais de rio. Isso é quase uma religião que está se constituindo. Né? Tem a menina lá de Jacarepaguá, a Verônica. Não, a Verônica? Não. Oh, meu, não esqueci o nome, que ela também é uma apaixonada por reflorestamento. É Verônica mesmo. É Verônica mesmo? É de lá da freguesia? Verônica Beck. É Verônica Beck. Ela vive vídeo e toda hora live dela falando que estava. A Tainá de Paula, a secretária, esteve aqui conversando comigo e vive falando agora. Porque eu também acho que reflorestamento é. Mas por que todo governo que chega lá na prefeitura acha que tem que parar ou então acha que mutirão reflorestamento colocou a muda, colocou e vamos todo mundo embora porque a árvore vai crescer. Assim, é uma coisa natural quando há uma troca de gestão que o governo que entre queira tomar pé da situação, queira ter algum tipo de segurança jurídica e financeira. Primeiro assim, saiu do calor, entrou na água fria, tem que tem que pegar a temperatura ali. Depois que tem ambientação, aí as coisas acabam voltando para o lugar. Infelizmente, se tem visto nos últimos anos uma visão, eu não estou falando de um prefeito em específico, eu estou falando de uma maneira geral. Até porque o projeto tem 40 anos, então isso veio da época quase que do Saturnino. Não, começou com o Saturnino. Pois é. E depois dele passou mais de 7 ou 8 prefeitos. É que acaba se tendo uma visão muito de gestão que muitas vezes não se encaixa no que o serviço público tem a oferecer. É óbvio que você tem que ter o princípio da economicidade. Você não vai jogar dinheiro fora, você não vai usar métodos que não funcionam. Isso realmente deve ser aprimorado. Agora, o que se deve compreender, e eu acho que a nossa categoria tem muito assim, a trabalhar nisso, de mostrar às pessoas, é que existe uma necessidade de investimento. E esse investimento, ele gera benefícios que você não consegue calcular. Quando você tem estoque de carbono, você está retirando carbono da atmosfera, que é uma coisa que vai beneficiar todo o planeta. Mas quando você tem uma árvore na rua, você está beneficiando o pedestre. Então, assim, você acaba trabalhando numa escala desde o planetário até a escala de pessoa, uma escala micro. Uma pessoa parada num ponto de ônibus. E assim, essas atividades têm como ser barateadas, mas elas não acontecem de graça. Então, assim, é preciso que os gestores entendam essa necessidade de investimento correto, investimento com a melhor tecnologia possível, que permita que o Estado com E maiúsculo, o governo, permita investir também em outras áreas, mas lembrando que meio ambiente é uma coisa que tem impacto sobre tudo. Mas eu digo uma coisa, sabe, daqui? Outro dia eu estava discutindo, acho, com a minha filha e tal, sobre essa questão ambiental. Você sabe que eu fui 30 anos lá no Consemac. Eu não sei se nós nos esbarramos lá, eu não me lembro, mas deve ter esbarrado. É possível. O Vladimir está lá até hoje e tal. E assim, nós temos várias unidades de conservação, mas nós temos, parece que 12 ou 13 unidades que são importantes, que são unidades de conservação importantes. Que, de alguma maneira, é tratado no turismo do Rio de Janeiro como pouco caso. Eles não tratam. Eu não conheço o país do mundo, mas outro dia o meu advogado, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele foi na Costa Rica, e na Costa Rica os caras. Costa Rica, país daqui da América Central, fala assim: não, eles fazem questão de te levar nas áreas protegidas e tal, que se constitui algum tipo de unidade de conservação. E eu fico achando
que aqui, por exemplo, o cara pega o pessoal lá em Copacabana, em Ipanema e Leblon, e leva na Rocinha, para conhecer a Rocinha. Pega aqui um jipe aberto, aí o cara vai. Eu não sei se é para mostrar a pobreza ou para mostrar o que deu errado no Rio de Janeiro. Eu tenho uma discussão sobre favela particular. Eu acho que favela não é nenhuma política habitacional. Eu acho que não é. O professor Toledo e o professor que teve comigo aqui, Marcelo Burgos, concordam. Em tese, eles concordam. Então é o seguinte, por que que a gente não consegue fazer com que haja turismo ecológico nessa cidade que tem floresta pra cacete? Por quê? Assim, a gente tem um parque onde, que tem turismo. Por razões não necessariamente ligadas às riquezas naturais, também por isso, mas não exatamente por causa delas, que é o Parque Nacional da Tijuca, que é um dos parques com maior visitação do Brasil, se não for o de maior visitação. Os dois parques nacionais com mais visitação, mais organização para visitação são Tijuca e Foz do Iguaçu, no sul do Brasil. E, assim, a gente tem uma série de fatores. O Parque Nacional da Tijuca tem o Cristo Redentor, que é uma confusão de administração, né? É arquidiocese, prefeitura, governo federal. Isso é uma outra Todo mundo história. quer pegar um pedaço. Isso dá uma outra conversa. Mas assim, você tem o Cristo como um grande atrativo, você tem cachoeiras. O Parque da Tijuca, ele tem setores. Então, cada setor acaba tendo um atrativo. As pessoas vão atrás de cachoeira nas paineiras. As pessoas vão, como eu disse, visitar o Cristo, que é um santuário de fama mundial, símbolo da cidade. Nem sempre as pessoas vão também para curtir as trilhas, curtir o clima, mas nem sempre vão. Mas você não acha que faz um incentivo? Porque, por exemplo, o Parque do Mendanha é um belo parque do Mendanha, aquela área do Mendanha. Aí ninguém vai lá, porque ninguém sabe que tem um parque no Mendanha. Eu acho que falta estrutura, falta infraestrutura. Eu acho assim, quando vai ceder o parque para iniciativa privada, eu sou a favor. Porque o Estado não consegue fazer com que esses parques funcionem de uma maneira. Eu sou a favor disso. Mas, tá querendo privatizar? Não, eu acho que a gente podia levar as pessoas lá no Mendanha, que o Mendanha é um parque interessante, está lá em Campo Grande, lá em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, aquele pessoal. Podia, mas a gente não consegue levar, prefere as outras visitações e tal. Olha como as pessoas realmente não conhecem os parques, como é preciso fazer uma divulgação massiva. O Mendanha faz parte do maciço do Mendanha, Jericinó Mendanha, que possui as florestas mais bem conservadas da cidade. O Mendanha possui espécies que até existem nos outros dois maciços. A gente tem 3 grandes maciços na cidade, os 3 são protegidos por unidade de conservação, Tijuca, Pedra Branca e Mendanha. Mas algumas espécies que ocorrem no Mendanha, elas encontram nesse parque a sua máxima expressão. Jequitibás, por exemplo. O Mendanha tem uma espécie chamada Mesilaurus navalium, que é uma espécie de canela, e que é diretamente a razão do Mendanha ter as florestas mais preservadas, porque essa espécie era utilizada, como o nome diz, o nome dela indígena é tapinhoã. O nome científico é Mesilaurus navalium, porque era a melhor madeira brasileira para construção naval. E a coroa portuguesa reservou as florestas do Mendanha para construção naval. E acabou que as árvores ficaram lá e tal, e hoje você tem grandes exemplares. O tapinhoã existe também em outros lugares no Rio de Janeiro, mas no Mendanha a gente vai encontrar grandes tapinhoãs. E assim, são atrativos. Agora, Por que nós não entramos no turismo? Por que não entra? A gente não consegue... Pode falar, desculpa. Não, sem problema. Que se você fazer uma... Pode continuar. No Rio a gente tem muito problema com segurança, né? O Mendanha, a entrada do Mendanha tem ocupação irregular bem complicada. E o Mendanha tem grandes atrativos logo na entrada. Tem uma piscina que pertencia, que era o reservatório da fábrica Bangu, que ela foi até adaptada para poder ser usada para banho, porque ela era funda, ela teve que se tornar um pouco mais rasa para as pessoas não se afogarem, coisa e tal. Você acha que essa questão da segurança atrapalha um bocado, essa questão do turismo mais interno da cidade do Rio de Janeiro?
Mendanha foi um lugar onde se tentou reproduzir, inclusive, algumas práticas dos parques da América Central. Você citou a Costa Rica. Costa Rica, eles têm uma coisa muito bacana do turismo, que são plataformas, caminhos aéreos entre árvores. Se fez isso no Mendanha, unindo jequitibás, árvores importantes. Mas isso acaba ficando de lado porque as pessoas não chegam lá, não vão até lá. Mas o que você acha? Porque eu gosto disso, para te perguntar, eu gosto da ideia de parques, de criar parques. Eu fui no Parque Madureira, que eu frequento, eu moro em Olaria. Eu também moro em Olaria. Moro em Olaria também. Então depois vamos virar amigos lá em Olaria. Eu fui no parque, aquele realengo, que era uma briga imensa. Cheguei lá, fiquei maravilhado com o parque. O pessoal de lá está maravilhado. E disse, inclusive, pegaram um pedaço e agora está para pegar o outro pedaço, para aumentar onde iam fazer aqueles tais prédios, já não vão fazer mais. Então tem um avanço que eu acho, de alguma maneira, esses parques são interessantes. Você não acha essa política uma política interessante de parques? Ou você tem alguma restrição contra ela? Não. Assim, a gente, na verdade, tem uma rede de áreas verdes, um sistema de áreas verdes. A gente estava falando de parques como Tijuca, Mendanha, Pedra Branca, que são parques naturais. E o Parque Madureira e o Realengo já são parques urbanos. Mas, assim, isso é uma rede integrada de áreas verdes. E os parques urbanos são os parques que estão mais próximos da gente, como a arborização urbana em relação que nós vamos entrar nesse assunto, mas os parques urbanos são importantes, tanto que a prefeitura tem investido neles, não estou fazendo propaganda da prefeitura, mas eu acho tem legal. investido nesses parques. E, assim, essa duplicação do Parque Realengo... Esse tipo de discussão não tem nada a ver com o prefeito, eu acho. Eu acho que tem a ver, o Parque Realengo, por exemplo, é uma luta do pessoal de lá. O Parque Realengo é uma luta do pessoal. O Parque Madureira é uma outra história, que também é um aproveitamento de uma área que era totalmente abandonada, mas eu acho legal. Por exemplo, eu acho que a ideia daquela estrada que tem lá em Nova Iguaçu, como é que chama? Que até hoje não terminou, que é para sair na Avenida Brasil, como é que chama? Começa o Nova Iguaçu, ela. Não é a estrada de Madureira, não. Esqueci o nome agora. Via Light. Via Light, que a Via Light passa por as áreas florestadas e tal. E eu acho que devia, de alguma maneira, essa discussão sobre floresta é uma discussão que eu acho interessante. E não é porque eu gosto dos engenheiros florestais. Eu acho que é uma discussão que possibilita a cidade ter áreas que você pode frequentar. Por exemplo, a Quinta da Boa Vista, eu acho que é uma área extremamente interessante, com uma falta de infraestrutura turística. Eu frequentei a ilha a Quinta da Boa Vista, muito grande. Eu fui conhecer um engenheiro, um arquiteto, chamava Conde Caldas, eu não sei se você conhece. Eu conheci. Conheceu? Ele é da Concal Engenharia. Acho que ele já está um pouco doentado, então um abraço a ele, é uma pessoa que eu respeito muito. E ele falava para mim assim, ele fala para gente lá no Conselho de Política Urbana. Ele falava assim, olha, a área que eu tenho maior atração é Quinta da Boa Vista. Eu não entendia que a Mangueira de um lado, entendeu? Era aquele negócio, São Cristóvão. E ele conseguiu um negócio danado. Ele foi para São Cristóvão, entrou naquele negócio de empresários que chama comunitário. Conselho Comunitário de Empresários e tal, foi eleito conselho comunitário. Na época estava se discutindo o PEU de São Cristóvão. Ele fez uma pangelança dele lá e aumentou o gabarito dos terrenos em torno daqui da Boa Vista. Hoje ele tem lá 3 ou 4 prédios que ele fez lá. Cara, 3 ou 4 prédios que ele fez lá. E ele dizia o seguinte, que a Quinta da Boa Vista... E aí eu fui entender o que ele queria dizer. Ele quer dizer que o equipamento social ajuda o equipamento empresarial, entendeu? Quando você vende o equipamento empresarial, você precisa ter um equipamento social, um equipamento público para poder vender isso. E aí eu fui entender por que ele falava, ele queria transformar a Quinta da Boa Vista no Central Park. Aí quando eu pude uma vez, fui conhecer o Central Park, e aí entendi o que ele queria dizer, que é um local em que as pessoas que moram em frente se utilizam daquele instrumento. Eu acho que a ideia dele era boa. Sim. Não só a Quinta da Boa Vista, o Aterro do Flamengo. O Campo de Santana. São áreas que integram o entorno, integram as pessoas do entorno
E mais do que isso, elas contam histórias, elas valorizam o entorno. A questão mesmo da Quinta da Boa Vista, tem inúmeros empreendimentos saindo ali no entorno e a Quinta da Boa Vista precisa acompanhar isso. Precisa acompanhar isso. Ali tem o Quinta Dó, tem agora a gente pegaram aquele prédio que era da Ipiranga, derrubaram, vão fazer Sim. ali um conjunto, blocos de apartamento, aquela rua Ceará, ali, e eu acho que toda vez que eu passo lá, eu acho interessante como é que está se produzindo habitações, mas claro que não é habitação de interesse social, que é uma outra discussão, mas é habitação de alguma maneira para uma classe média, né? Bom, Cláudio, eu acho que a gente discutiu essa coisa do florestal e você é o cara que vai me explicar uma opção de coisa. Eu gosto tem o Salvador, sabe o que é o Salvador? Sim. Salvador. Eu gosto muito de Salvador. Salvador tem uma tese que ele defendia contra as invasoras, as árvores invasoras. Ele defende, não sei se defende até algum tempo que eu não vejo Salvador, ele tinha até um projeto disso, que segundo o Costa ele era do Parque Chico Mendes, eu não sei se ele foi administrador, chefe do Parque Chico Mendes, ou de alguma coisa na Barra lá que ele era. E ele incentivava essa questão das árvores invasoras. Incentivava. Essa coisa de jaqueira, essa coisa de leucema, essa coisa de fixo italiano, essa coisa que eu falo muito com o Celso Júnior, que é o abricó de macaco. Aquilo é o terror de qualquer carro, de qualquer lugar. Queda daqueles frutos gigantes. Gigantes que não serve para nada, nem passarinhos comem aquilo. Então foi Celso Júnior que me falou, que ninguém come aquilo, não serve para nada. Me diga uma coisa, como é que a gente faz essa questão da discussão sobre as árvores ou sobre a vegetação invasora? Como é que é a tua ideia? Você tem uma ideia da discussão disso? Vamos lá. E nós vamos sair agora para a urbanização urbana, né? Já estamos bem, né? A cidade do Rio tem alguns mecanismos para lidar com vegetação invasora, mas eles ainda precisam avançar e muito. A gente tem a listagem oficial de espécies invasoras, que são uma primeira ferramenta. A gente ainda não tem fechado um plano de controle dessas espécies. Já existem planos em algumas cidades, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem um plano para controle das leucenas, que é um controle difícil. Você citou o Salvador. O Salvador a gente trabalhou junto bastante tempo também na recuperação ambiental e o Salvador conhece profundamente a região da Barra, que é uma área com grandes terrenos que ficam passaram muito tempo sem ocupação. Agora que você está avançando sobre esses terrenos e aí tem surgido a necessidade de remoção de populações, eu chamo de populações, de grandes manchas de leucena, e essas leucenas não estão restritas às áreas privadas, elas invadem, entram também em áreas protegidas. E assim, a leucena, ela é uma espécie invasora, mas ela é muito associada à atividade humana, à perturbação, áreas perturbadas. Sim. Porque o cara leva uma... O cara pega de algum lugar e leva para lá? Não, ela até se dispersa pelo vento, porque tem sementes muito leves. Ou vem misturada em aterro, ela chega de qualquer jeito, no sapato. Sim, mas porque você falou que elas são da questão antropológica, quer dizer, na verdade, é da ação humana. Isso, elas se desenvolvem melhor em áreas bastante urbanizadas. A leucena é uma espécie mexicana, inclusive o estado mexicano de Oaxaca, eu não sei falar o nome. Nem eu. O nome dele deriva do nome local de leucena. Ela é originária desse estado. Oaxi, não sei o nome dela no México. E ela tem uma capacidade absurda de ocupar terreno, ela fixa nitrogênio. A produção dela é impressionante. Ela produz o próprio adubo. Meu Deus do céu. Enfim, é preciso lidar não só com ela, existem outras invasoras, ela é a principal, mas a gente precisa ainda avançar num plano de controle e, citando mais uma vez o Salvador, ele tem essa experiência, ele trabalhou muito tempo ali atrás do downtown. Várias palestras dele. E assim, é bastante oneroso, é preciso querer investir nisso. Por que eu vou te perguntar isso? Porque assim, quando eu vou, olha só, eu vou na arborização urbana. A arborização urbana que ela não é organizada. É uma arborização urbana
tem a primazia da desorganização. Eu planto o que eu quero, ou pelo menos antigamente. A gente plantava o que queria. Então, o cara planta no meio da rua, ou no opção de lugares, ou num terreno baldio, planta aquela amendoeira. Planta amendoeira. Aquilo é o terror de qualquer carro ou de qualquer pessoa que está embaixo. Aquilo, dependendo da altura, a amêndoa, quando cai, faz um barulho. Como é que eu faço para resolver essa questão complicada de eu ter invasoras, de eu ter algum tipo de árvores que são, não vou dizer malignas, uma árvore não é maligna, que são não confortável para a sociedade. E eu tenho que tirar ela e ter uma discussão profunda de que ela não pode sair. Como é que você acha como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa discussão com o técnico, o engenheiro florestal? Sabe que o engenheiro, eu defendo o engenheiro florestal na veia. Eu acho que o engenheiro florestal, eu falo assim, se o engenheiro florestal diz que pode tirar a árvore, pode. Se o engenheiro florestal diz que não pode, não pode. Entendeu? Para não criar um ativismo de que a árvore... Eu não sou um apaixonado por árvore, mas acho que a árvore tem o seu respeito. O que você acha disso? Dessa confusão que se faz e quando vai se tirar uma árvore de algum lugar, se cria uma grande discussão ambiental florestal? Bom, eu acho que falta conhecimento, falta sistematização desse conhecimento e falta disseminação do conhecimento. Vamos por partes. A arborização, quando você fala em arborização viária, arborização de rua, legalmente ela é prerrogativa do município, do setor público, executar essa arborização. A arborização em áreas privadas, quando a gente fala em loteamentos ou empreendimentos, são projetos que têm que ser submetidos à apreciação do município também, para que eles se integrem ao restante da arborização da cidade, mas a gente tem também as residências, a casa das pessoas, que as pessoas vão plantar o que elas quiserem. No caso de arborização viária, que é aquela que, em tese, é de todo mundo, que vai afetar todas as pessoas para o bem e para o mal, quando eu falo em conhecimento, a gente tem que conhecer as espécies que a gente está colocando ali. Isso é um gargalo, isso é um desafio, principalmente quando a gente fala em colocar espécies nativas. Muita gente faz crítica sobre o uso de exóticas. Eu não estou falando em invasoras ou espécies que causam problemas, mas existem exóticas até que são são ótimas para arborização e que poderiam ter uma nativa no lugar delas se a gente tivesse conhecimento. Escumilha, que é uma espécie indiana, apesar de às vezes se chamar escumilha africana, é uma espécie que a gente tem usado bastante, uma espécie maravilhosa, uma espécie asiática. A gente até tem um pouco de receio de estar introduzindo alguma coisa que no futuro vai causar problema, mas até o momento a gente não vê sinais de invasão ou coisas do tipo. E é uma espécie que rapidamente abre copa, rapidamente dá sombra, rapidamente traz flores, mas a gente tem nativas semelhantes, só que a gente às vezes não sabe produzir essas espécies. A gente tem só na Mata Atlântica uma diversidade não, diversidade é uma coisa que a gente confunde com riqueza. Uma riqueza de aproximadamente 5.000 espécies de árvores. Dessas 5.000 espécies de árvores, num levantamento feito recentemente por produtores de muda do estado, se produz menos de 1.000 em todos os viveiros do estado. Dessas menos de 1.000, se planta no estado todo em torno de 300. Então, assim, são gargalos. Só que a gente está falando em espécies para recuperação ambiental, reflorestamento, que é uma outra dinâmica. A arborização demanda outras características das espécies. Então, a tua lista, o teu elenco de espécies fica ainda mais reduzido. Então, assim, é preciso muito conhecimento para introduzir novas espécies, nativas em especial, e a gente busca isso junto à universidade. Mas me diga uma coisa, aí eu vou partir. Quando foram tirar lá do Bennett no Flamengo, aí. Não, porque vai tirar umas árvores. Eu falei, mas aquelas árvores, aquilo não tem árvore importante lá. Porque se tivesse uma árvore importante, com certeza o engenheiro florestal ia dizer que não podia. Ou, por exemplo, você pode tirar toda menos essa. Ah, mas essa está no meio, não interessa. Você vai construir e a árvore vai ficar no meio. Que tem várias coisas assim nesse sentido.
E aí eu crio uma histeria que se coloca na ignorância, e a ignorância não é burrice, ignorância é só desconhecimento, então se coloca e se faz um ativismo em cima disso, que às vezes não é produtivo. Não é produtivo. Então, a ideia da questão urbana precisa ser melhor discutida a nível de qualificação. Quer dizer, quem vai discutir a possibilidade tem que ser gente qualificada. Eu não sei se você entende assim. Sim. Porque senão o técnico da prefeitura fica pressionado por uma questão simples. Eu tenho uma árvore, um fixo italiano, que é uma porcaria, que precisa ser derrubado, né? E o cara não quer que eu derrube o fixo italiano na amendoeira, porque acha que isso é um desmatamento. Eu queria que você continuasse esse meu discurso. O que acontece? Concordando ou discordando, claro. O que acontece? Mais uma vez, vamos por partes, fazer igual açougueiro. Isso tem a ver ainda com aquela história do conhecimento, de saber disseminar e coisa e tal. A gestão da árvore urbana acaba sendo feita por mais de um órgão aqui no município. Tanto a parte de planejamento quanto a parte de execução são vários órgãos. Você citou o Bennett, por exemplo, que é um licenciamento que foi conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SMDUI, Desenvolvimento Urbano e Econômico, que faz os licenciamentos para obra na cidade. A Fundação Parques e Jardins, além de plantar árvores, ela licencia a remoção de árvores no caso de risco de queda e dano à propriedade. Na rua, em área pública, a Conlurb realiza o serviço, faz a remoção através do 1746. E quando vai se aplicar a medida compensatória, no caso de obra, quem aplica a medida é a ESMAC, olha, outro órgão. As medidas compensatórias da Parques e Jardins, que são pequenas, porque normalmente a remoção de árvore por risco de queda tal gera medida compensatória pequena, são geridas já na própria FPJ. As medidas compensatórias geridas na SMAC, parte delas pode se transformar em serviço. Na FPJ, desculpa, a gente só planta. E, enfim, é complexo. Agora, mas não tem nada no Brasil que não for complexo. O Brasil, como diria o Antônio Carlos Jobim, o país, como é que é o país não é para amadores, né? Não fala amadores, né? Ele fala uma outra coisa, outra palavra. Isso não é para amadores. Mas o Rio conseguiu piorar isso. Conseguiu tornar a coisa mais... Por várias razões. Fala que não é para iniciantes, uma coisa assim que ele fala. Iniciante, que não é para iniciantes. O termo dele é iniciante. E o que acontece? A gente pegando o caso do Bennett, por exemplo, que foi um licenciamento conduzido pela SMDUI, ali a gente tem árvores antigas. Árvore antiga normalmente traz benefícios que uma árvore nova vai demorar 50, 60, 70 anos para trazer, mesmo sendo uma árvore exótica, mesmo sendo uma invasora. Mais à frente, se eu lembrar, eu vou contar a historinha de uma leucena que tem em Olaria. Assim, causa um impacto realmente, ainda mais sendo um grupo de árvores, foram 71 árvores. Agora, avaliar caso a caso, talvez é onde falte essa coisa de passar para as pessoas. Formação. Porque você tem ali um terreno privado, você tem árvores ali que não fazem parte de um projeto, assim, mas elas eram tombadas. E esse foi o principal atrito da sociedade, além da perda, da cobertura, claro que é imediata, é o que as pessoas vão sentir, mas você acaba tendo esse atrito por falta de informação. Aquilo ali não era um projeto tombado, não era um jardim do Burle Marx ou coisa do tipo. Não estou desmerecendo mangueiras e jaqueiras, claro. por causa disso. São árvores importantes. Eu plantei leucena na minha vida. É mesmo? Olha que coisa. Eu não vou desmerecer nunca árvore nenhuma. Agora, aquilo ali correu dentro de um projeto urbanístico e tal. Porque agora, se fosse tirar no Parque do Flamengo, eu com certeza sou contra, né? Se for tirar no Parque Realengo, eu sou contra. Se for tirar no Parque Madureira, no local de convivência das pessoas, de participação das pessoas, mas aí dentro de uma área privada, eu acho que tem que se avaliar caso a caso. Só 71 árvores, você pode cortar todas, ou pode deixar uma, aquela lá não vai sair. Até porque eu te contar uma história boa. Você conhece a Avenida do Exército, não? Sim. Na Avenida do Exército, uma árvore no meio da rua.
Eu trabalhei muito tempo nessa região aí. Tinha uma árvore no meio da rua, lembra que a árvore? Não lembro Sim, nada? eu lembro. E a gente passava, bateram até na árvore, deram porrada na árvore de carro. E aí fizeram lá uma marcação no chão para poder não bater na árvore, o cara vinha e tal, e olha. Passou anos e a árvore ali, a árvore ali, a árvore ali. Um dia a árvore caiu. Ela caiu. Aí não botaram a árvore no lugar. A árvore ficava no meio da rua. Quer dizer, se tinha uma ação romântica ou sentimental, era para plantar uma nova árvore ali para colocar. Só que a árvore estava no meio da rua. Então tinha uma dificuldade. Ninguém questionou nada por causa disso. Isso que eu estou te falando. Que às vezes é o sentimentalismo e o ativismo que atrapalha um pouco na discussão. Você não acha? Assim, uma coisa que as pessoas têm que entender... Se eu tiver com saia justa, você pode fugir da pergunta. Não, sem problema. Uma coisa que as pessoas têm que entender, eu vou falar agora sobre dois aspectos. Um favorável e outro meio que batendo contra a tua afirmação. As pessoas precisam começar a entender que a árvore tem ciclo de vida. Nasce, cresce, se reproduz, morre. É o caso que você citou da árvore da Avenida do Exército. A cidade de hoje, ela contemplaria essa árvore ali? Provavelmente não. Agora, qual é a cidade que a gente quer? É uma cidade sem árvore? É uma cidade que só vai crescer? Eu não concordo com isso. A gente precisa ter uma cidade com um elemento verde pensado, integrado. Muitos projetos hoje não têm pensado no elemento arbóreo que existe no terreno. Por que não aproveitar as árvores do terreno no planejamento? Às vezes... alguns projetos removem as árvores, depois plantam árvores lá dentro e árvores totalmente diferentes. Muitas vezes você vai tirar uma nativa e o cara depois vai plantar plantas ornamentais, que tem lá sua utilidade, tem sua função. Então, assim, eu acho que é um planejamento macro. Você tem que pensar a cidade como um todo, pensar essa arborização como um todo, tem as questões pontuais que têm que ser informadas, tem que ter mecanismo de transparência, inclusive agora recentemente saiu legislação municipal exigindo a disponibilização dos dados das remoções para a população. Eu acho que é uma coisa importante. Eu briguei por isso 30 anos, porque eu sempre discuti que a questão do como é que chama? Que a prefeitura, quando você tem que pagar para retirar... Medida compensatória. A medida compensatória parece que agora está aí lá, teve lá, parece que deu um certo grau de transparência, mas tinha uma dificuldade nisso. Uma dificuldade, porque eu queria saber quantas tiraram e quantas colocaram. E onde colocaram, porque ainda tem essa, né? Você tira do Flamengo e coloca, como o caso, por exemplo, daquela fábrica lá de Santa Cruz, de siderúrgica, a medida compensatória foi em Teresópolis ou em Petrópolis. Eu acho que tem um erro de avaliação, mas foi até feito pelo Estado e não foi feito pelo município. Mas isso eu acho que é importante. Então, o que eu fico muito preocupado é que os engenheiros, de uma maneira ou de outra, fiquem numa situação de saia justa, de ter que enfrentar o empresariado, difícil, ou ter que enfrentar a população, mais difícil ainda. Então é necessário que a gente fale sobre o tal do pedal, que até hoje não foi. O pedal não foi. O pedal é o plano de arborização urbana, que até hoje parece que não foi implementado. Até tem ele, não foi implementado. Você pode falar de outras coisas e envolver o pedal. Então, tudo que eu falei sobre conhecimento, aplicação, converge para o pedal. O pedal é o norteador, deveria ser o norteador de toda a atuação da prefeitura sobre a arborização urbana. A gente entra de novo naquela história que demanda investimento. Tem uma previsão na época da publicação do pedal de investimento em torno de 30 milhões para a implantação de todos os programas, o que incluía equipar as instituições, a Fundação, a Conlurb, melhorar o sistema de gestão, mudar a estrutura de comando e de gestão da arborização, deixar de ser uma estrutura toda desarticulada.
multidirigida e ser uma coisa só. Exato. Então, não precisaria estar isso dentro de uma só instituição, mas ser um planejamento conjunto. Vou dar um exemplo muito rápido. A gente tem no município do Rio de Janeiro a Corvias, que é uma comissão que licencia as obras em vias, obra de concessionária. Essa comissão se reúne toda semana, ela possui um conjunto de órgãos públicos que de uma forma ou de outra, estão envolvidos com qualquer intervenção em via, e toda semana a gente pega um monte de processos, 100, 130, 200 processos, discute aquilo ali e vai dando andamento. Tem árvore no caminho, vai desviar ou vai autorizar alguma coisa, a árvore que está no caminho não está muito legal, pode ser mais jogo você substituir essa árvore. Mas quase sempre se pede a mudança da rede, porque a árvore normalmente é grande, antiga e tal. Então, assim, o pedal ele prevê para a arborização um mecanismo muito parecido. Só que é complicado você criar uma comissão dessa, principalmente quando você não tem muita estrutura. A Fundação Parques e Jardins hoje ela trabalha com uma estrutura muito enxuta, e é a gente que precisa capitanear essa mudança. E a gente tem tentado, mas acaba sendo lento. Que o pedal vai ser algum dia implementado? Eu acho que não. Acho que vai ser implementado aqui e ali e tal, e de repente a gente chega... Por quê? Porque eu estava pensando o seguinte, se nós há 40 anos fazendo reflorestamento, eu falo toda vez, o pessoal às vezes não gosta, há 40 anos nós estamos reflorestando. Então tirar meia dúzia de árvore, não, vocês esquecem de elogiar os 40 anos que estamos reflorestando, mas meia dúzia de árvores com certeza uma meia dúzia, 70 árvores, de alguma maneira depõe contra a administração pública e depõe contra o profissional que foi de alguma maneira trabalhou lá. Eu acho que essa coisa precisa ser melhor discutido. Eu acho que sempre precisa ser melhor discutido. Até porque eu aprendi com vocês, florestais, lá no Conselho de Meio Ambiente, que a gente não tem viveiros. Então, nem adianta, se a gente quiser fazer um grande volume de reflorestamento, a gente precisa produzir nos viveiros. E a gente não tem. Tem hoje eu estou falando isso talvez uns 5 ou 6 ou 7 anos atrás. Hoje nós temos um volume de viveiros grande que pode produzir mudas? Não. O estado do Rio de Janeiro tem uma rede de viveiros, mas se todo o potencial de reflorestamento, de arborização do estado, e quando eu falo reflorestamento, eu incluo o reflorestamento com finalidade econômica, não só o ecológico. Os viveiros hoje não teriam condição de atender. Como hoje já não tem. A maior parte das mudas de arborização que a gente utiliza na cidade, que não é a prefeitura que planta, são terceiros que cumprem obrigações legais junto à prefeitura, elas vêm de fora. Muda de arborização da cidade do Rio de Janeiro vem de Dona Eusébia, Minas Gerais. Dona Eusébia, Zona da Mata Mineira. E são as espécies que estão na nossa lista, mas é um material genético que vem de outro lugar, adaptado a outro lugar. A gente não sabe o impacto disso em longo prazo. Agora, não tem muito jeito, é continuar trabalhando. O pedal, ele esse ano vai ser revisto. Ele vai ter revisão, porque está previsto que depois de 10 anos ele tem que ser revisto. E a diretoria atual da fundação, a presidência atual, tem essa iniciativa da gente fazer a revisão. Inclusive, a gente já está começando a trabalhar nele desde o ano passado, que a gente está atualizando legislação, e a legislação é parte dos programas. Tem um programa de legislação sobre arborização. Agora, tem que ter investimento. Vários programas continuam carecendo de investimento. Quer saber um programa muito importante e que poderia ajudar bastante nessa coisa de comunicação com a sociedade? A gente tem um programa que é justamente sobre interação com a sociedade e que incluiria, e a gente tem pronto isso, um treinamento para grupos organizados nos bairros, para coletivos. Se a gente conseguir essa proximidade, não é tornar chapa branca, de jeito nenhum. É explicar, é ensinar. A sociedade tem que entender. Ela tem que se mobilizar
de acordo com as suas demandas. Ela não tem que baixar a cabeça para governo nenhum. Agora, ela precisa entender. Isso é uma discussão para entender. E a gente tem uma previsão de treinamento para esses grupos organizados que trabalhar conosco. Claro. Mas precisa Eu acho que em torno dos parques, em torno das unidades de conservação, devia ter treinamento para poder, de alguma maneira, o pessoal entender o que é aquilo. Tem duas coisas que eu ia falar com você. Uma, assim, eu fui administrador regional, gerente regional, chefe regional do escritório da FEMIN em Friburgo, durante 4 anos. Fiquei lá. E lá em Friburgo tem muito morro. Então o que os caras fazem? Os caras vão lá, plantam eucalipto. Planta eucalipto, espera 5 anos, né? O eucalipto tá legal, 5 anos, aí o cara vai lá, corta. No dia que ele corta o eucalipto, pinos, o que vai, é uma telefonema, naquela época era telefonema um atrás da outra, acho que não tinha celular, não tinha, era telefonema um atrás da outra, dizendo que o cara estava desmatando um determinado morro, tirando os eucaliptos que ele tinha plantado. Quer dizer, esse tipo de explicação eu queria, porque aí remete lá para a Aracruz Celulose. Aracruz Celulose lá no Espírito Santo. O que acontece lá? Lá tem áreas que a Aracruz Celulose precisa muito de madeira para poder gerar, ela planta pinos e eucalipto durante quilômetros e quilômetros na estrada, você vai vendo aquela plantação. Como é que é essa coisa do investimento privado em cima da área florestal? O Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta, que a gente chama. Como é que é fibra curta? É o papel feito de eucalipto. O papel feito de eucalipto. A gente tem Vai ser ignorante não, sem problema. Tem problema. A gente tem... Para mim tem. Não. A gente vai ter árvores com 2 tipos de fibra, fibra longa e fibra curta. Os pinos são árvores de fibra longa e as árvores folhosas, que não são pinos, normalmente tem fibras curtas. E o eucalipto é um gênero com quase 700 espécies. A gente usa cerca de 20 espécies aqui comercialmente no Brasil. É um gênero da Oceania. É um gênero que até tem sido desdobrado em outros e tal. E o Brasil acabou dominando essa tecnologia a ponto dos australianos virem aprender com a gente. A tecnologia de utilizar o pinos. O eucalipto. O eucalipto. Espécies de lá. De lá. Eles vêm aqui aprender com a gente a usar as espécies que a gente trouxe de lá. Então, o Brasil é o maior produtor dessa celulose de fibra curta, é excelência no mundo. Ação de empresa de celulose é cara para comprar ação. Eu sou doido para comprar ação de empresa de celulose, é muito caro. E assim, o investimento privado ele tem que ser feito em conjunto com o poder público, porque você vai precisar ocupar áreas. Em muitos casos, principalmente na esfera federal, ocorrem as concessões, que ocorrem tanto em florestas nativas, a Amazônia tem áreas concedidas, quanto em florestas plantadas. A gente tem uma categoria de unidade de conservação, inclusive, que é destinada à exploração sustentável, que é a floresta nacional. E existem florestas estaduais também, mas as grandes unidades do tipo são as florestas nacionais, que são subutilizadas, são mal geridas. Esse é um ponto onde poder público e privado poderiam se encontrar e trabalhar. A gente tem também uma iniciativa, e aí também o que eu vou falar não é crítica a ninguém, mas a gente tem uma iniciativa que é travada no norte do estado por questão legal e eventualmente política. Não política de baixo nível, política de alto nível, mas que é a implantação de povoamentos de eucalipto no norte e noroeste do estado do Rio. Que é muito, São regiões extremamente degradadas, com potencial, até por conta de clima, para produção em larga escala e que exigiria toda uma contrapartida, a entrada dessas empresas nessa região empobrecida, toda uma contrapartida tanto social quanto ambiental, porque para cada trecho que você planta com eucalipto, você é obrigado a reparar, a recuperar as áreas de preservação permanente. Quando você vai nos plantios de empresas como Aracruz, por exemplo, e eu não estou fazendo propaganda de empresa, não, sou funcionário público. Eu estou servindo ela como referência. Mas a Aracruz ela tem grandes áreas preservadas.
tem áreas de reserva, inclusive algumas das áreas que a Aracruz ou a Vale do Rio Doce preservam no Brasil, a Vale do Rio Doce, que é outro esquema, é uso de madeira para outra coisa, né, para siderurgia, essas áreas detêm algumas das maiores diversidades e riquezas já encontradas no mundo. Áreas do Espírito Santo que tem o dedo, né, a presença dessas empresas, eventualmente vão possuir diversidade de 400 espécies por hectare. Então, assim, essa parceria pode render muitos frutos. Tem muito engenheiro florestal no Brasil? Ou são poucos ainda? Eu não tenho muita ideia de quantidade, mas assim, para o que demandaria, são poucos. São poucos. Eu acho que um país que quer se tornar uma área florestal do mundo, né? Então a gente precisa produzir mais. Tem engenheiro florestal saindo das universidades? Tem. Você formou quando, Eu Cláudio? formei em 1996. Tem gente, tem garoto estudando área florestal? Você acha que tem? Tem. Agora, tem tido um problema. Eu acho que esse problema é cíclico, porque quando eu entrei na Rural, existia esse problema, depois ele acabou e agora me parece que ele voltou, que são as desistências. As turmas estão evasão. As turmas estão voltando a formar muito pequenas. Muito pequeno. A minha turma tinha 5 pessoas, contando comigo. 90? 90 tinha? Em 96. Não, quando 5 eu me formei. E hoje é a mesma coisa. E hoje voltaram a formar poucas pessoas. Só que entre eu sair e o período de hoje, a gente teve um aumento de procura pela engenharia florestal. Porque eu acho que a engenharia florestal é uma dessas modalidades da engenharia muito interessante. Não, eu sei, você não vai dizer que não, mas sou suspeito. É suspeito. Mas de alguma maneira eu acho interessante esse tipo de cobrança da sociedade, essa sociedade cobra, essa demanda da sociedade exige que a engenharia dê uma resposta. Eu acho que tanto do ponto de vista da educação na área florestal, quanto do ponto de vista da execução do trabalho do engenheiro florestal. Precisa saber como é que o engenheiro florestal executa esse trabalho. Você não acha isso? Sim. E esse eu acho que é um papel muito importante das associações profissionais. Do sistema. Exatamente, do sistema, com FEA-CREA. E assim, a gente tem alguns exemplos muito bacanas de períodos em que a PFERJ conseguiu fazer uma divulgação bacana. Não sei se você conhece o Luiz Carlos Cérvulo de Aquino. Aquino foi conselheiro no Clube de Engenharia. Acho que eu conheço. Aquino foi um grande presidente da nossa associação. E a atuação da PFERJ, na época em que eu estudava, eu entrei na Rural na primeira semana de abril de 1991. Na última semana de abril de 91, o Aquino estava tomando posse como presidente da PFERJ. E aquela gestão foi importantíssima para potencializar e para manter a minha turma na Rural. Porque muita gente estava meio sem saber porque que estava ali e tal. E a PFERJ ter entrado ali na época isso é um problema segurou a nossa turma. Isso é um problema na escola de engenharia, que às vezes o cara entra e ele, de alguma maneira, ele entra na escola de engenharia e às vezes ele fica desestimulado. Ele pensava uma coisa e acontece outra. Mas eu queria te fazer, nós estamos quase terminando, eu queria te fazer uma pergunta para te colocar de saia justa, legal mesmo. Assim, claro, assim, boa. Assim, mas brincadeira, assim. Por exemplo, nós estamos agora com um problema ali na rua São José, no Buraco do Lume. Um problema ali. Ali sempre foi para ter um prédio. Originalmente, inclusive, tem fundação para sair um prédio, era para sair um prédio. Você era garoto, aquilo era uma empresa, chamava Alcontal Engenharia, uma coisa assim, e que faliu, e que ficou um buraco ali, encheu d'água ali, dá mosquito para cacete. A prefeitura, na época, decidiu que estava uma briga na justiça, decidiu aterrar aquilo e fizeram uma praça. Plantaram árvores de tudo quanto é maneira. Eu plantei árvore ali. Plantou árvore ali. A discussão é interessante, Não pode ter o prédio, porque não pode tirar a árvore. Aí eu acho que pode ter o prédio, eu acho que pode. O que eu discutia no plano diretor, vou tentar ser claro para você, com a minha defesa. Eu não acho que árvore tem que ser impedimento de nada. Eu acho que tem que estudar melhor que tipo de espécie que a gente tem lá.
Se as espécies for espécies raras, ou que for de alguma maneira que sustente algum tipo de local aprazível e tal, eu acho que a gente tem que avaliar essas coisas todas. Agora, do ponto de vista da gente, toda vez que tiver um empreendimento imobiliário, ou qualquer um, a gente interferir para que não pode tirar árvore, eu acho que é complexo. Quando eu estava na discussão do plano diretor, eu queria botar, a única coisa que eu queria botar no plano diretor chamava RIV, Relatório de Impacto de Vizinhança. Era a única coisa que eu queria colocar. Porque eu achava que a gente tendo um relatório de impacto de vizinhança, a obrigação do empresariado era apresentar para nós a justificativa por que ele estava querendo usar aquela área e se a área não era prejudicial porque a área desenvolvia um outro tipo de atividade para a sociedade no entorno. Então, eu defendo isso. Então, mas ficam defendendo a árvore, porque não pode tirar a árvore. Eu acho que não é isso. Eu acho que se não pode tirar a árvore de lugar nenhum, vai ser um problema. Igual aquela árvore da Avenida do Exército. Deviam ter plantado uma no lugar, né? Já que nós tínhamos... O que você acha dessa discussão? Que, de novo, nós vamos recair naquela questão da informação e da ignorância das pessoas na discussão. Mas, tudo bem. O que você acha? Você tem uma solução? Você acha que tem um caminho para essa discussão imobiliário contra o meio ambiente, que era uma coisa eterna, né? Você citou uma parte da solução, que seria justamente a realização dos estudos de impacto de vizinhança, porque isso gera esclarecimento, isso obriga ao chamamento da sociedade. Eu tive experiência com estudo de impacto de vizinhança em Niterói em 2006, 2007, quando um pouco depois da implementação do Estatuto das Cidades, porque isso é uma ferramenta prevista no Estatuto das Cidades. Já está lá. E ele facilita muito essa comunicação com a sociedade e a incorporação das demandas da sociedade aos projetos. Então, assim, do meu ponto de vista técnico, é uma coisa bem pessoal, até porque eu não estou participando do licenciamento dessa área do Lume, eu dou até graças a Deus por isso, mas do meu ponto de vista pessoal, o grande problema é perguntar qual o destino daquela área. Porque vai se construir um prédio residencial, mas uma grande crítica da sociedade, de uma forma geral, é a destinação para projetos como o Airbnb, por exemplo, e que você não vai ter uma permanência das pessoas ali, você não vai desenvolver uma infraestrutura para essas pessoas, porque a pessoa que está num prédio, ela precisa, mora no local, precisa de mercado, precisa de serviço de saúde, precisa de uma série de serviços que até existem no centro, mas o cara não vai, como Copacabana, que o cara desce do prédio dele, tem um supermercado do lado. Então, assim, acho que a grande questão vai até além das árvores. É lógico que retirar árvores muitas árvores de uma área central, quente, tem um impacto, mas acho que o grande impacto é as pessoas não saberem exatamente o que vai acontecer ali. Porque você pode... se você pode contemporizar. Exatamente. Pode contemporizar. Você poderia discutir. Porque, por exemplo, não estou defendendo ninguém, mas o projeto não contempla todo o buraco do Lume. Eu sei disso porque eu sei que uma árvore que eu plantei ali, quando eu era diretor de arborização, que eu gosto muito dela, vai ficar. Você foi lá e reivindicou a favor. Não, ela está fora. Ela está fora da área da construção, por exemplo. Por exemplo, quando fizeram o maior problema, quando fizeram nós estamos terminando aqui, quando fizeram meu Deus, o golfe, do campo de golfe. Uma briga danada no campo de golfe. Aí eu fui lá no campo de golfe. Eu tinha que aprovar no Conselho aqui, fui lá no campo de golfe. De fato, tinha os exemplares. Era no fundo do terreno, os exemplares. No terreno não tinha porra nenhuma de árvore. Então, o campo de golfe está lá até hoje, né? E diz que é um point lá, todo mundo vai lá jogar golfe. Eu nunca fui nem vi como é que jogar vai lá. Então, acho que tem uma coisa que precisa ser... Quando eu passo na Presidente Vargas, e eu recomendo todo mundo que está ouvindo, você vê como é que faz plantar árvore, como é que é plantar a árvore na Presidente Vargas. Você não vê nenhum... Eu paro lá e vou, não vê nenhum calçamento estufado. A árvore que foi plantada lá, não tem nenhum. Você não vê árvore tombada que é para o meio da rua. A árvore que foi plantada lá, está na cara que ela teve um viés técnico forte. Então é necessariamente você
discutir isso com um pouco menos de paixão, ou de sentimento. Vamos discutir um pouco. Eu acho que pode ter no buraco do lume um prédio, desde que ele atenda algumas exigências técnicas. Eu acho que você pensa assim, eu acho que eu estou equivocado. Sim, você tem que compatibilizar. Você vive numa cidade. Agora, ouvir a sociedade. Acho que é o que tem sido o grande problema e que se está tentando solucionar, se está tentando criar mais proximidade com essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para a sociedade, de transparência. Eu acho que num prazo aí médio, longo, eu sou um cara meio otimista. A gente vai conseguir equacionar isso. Eu também acho, E é fundamental estreitar essas ferramentas. Muitos coletivos de plantio já se aproximaram da Fundação Parques e Jardins, por exemplo, têm trabalhado junto com a gente, mais uma vez dizendo, não é chapa branca, eles têm as críticas à fundação, mas a gente trabalha no que é comum. E a gente tem conseguido avançar nos bairros em que os coletivos trabalham com a gente. Tem maior índice de sobrevivência. Isso. Quando a gente tem essas pessoas engajadas com a gente. O próprio bairro de Olaria. Lá na minha janela eu vejo aquele reflorestamento que foi feito no Morro do Alemão, uma parte à direita, que foi feito o reflorestamento ali. Ali o pessoal do Mutirão. Do Mutirão, fez ali. Engenheiro Alfredo Sobrinho. Toda vez que eu vou na janela ali, eu moro ali no conjunto da polícia, toda vez que eu vou na janela, eu verifico que aquele foi um referendo do Mutirão. Que eu sou um defensor do Mutirão, né? O de Hortas Cariocas, também um defensor. E toda vez que alguém chega no governo, chega um prefeito, a primeira coisa que trabalha com o Mutirão e Hortas Carioca, porque acha, e a gente fica numa luta quase que de 4 em 4 anos, uma luta de manter. Ô, meu amigo Cláudio, eu não sei se nós falamos tudo sobre... Não falamos, claro. Não chegamos a esgotar o assunto. Mas você não é o primeiro engenheiro florestal que vem aqui, nem o último que vai ser. Nós vamos discutir mais. Eu queria agradecer. Não sei se você tem alguma coisa para dizer, que eu esqueci de perguntar, ou esqueci de falar. Não sei. Se você quiser. Você tem alguma coisa que você queira colocar? Ou... Não, tá tranquilo. Acho que a nossa conversa foi muito rica, muito produtiva. Isso. E eu nem senti passar o tempo. Passou 1 hora aqui no nosso... Tem 1 hora e 5 minutos já. Tá bom, Cláudio, um abraço, muito obrigado. Saúde a todos os engenheiros florestais. Teve o congresso lá esse ano, o congresso foi em Cachoeira do Macacu. Foi esse ano. O ano passado? Foi. Esse ano não, 25. Foi 25, que foi 24. Foi Cachoeira do Macacu. A gente vai fazer de novo esse ano. Acho que é de 2 anos? Mas deve ser aqui na cidade do Rio mesmo. Aonde, hein? Pensei para Michele me convidar para eu ir lá, que eu gosto de participar dessas discussões sobre engenharia, que eu acho que eu me interesso. Eu me interesso por questões de engenharia, qualquer modalidade, principalmente a área florestal. Aprendo com vocês lá da prefeitura a discutir essa questão florestal. Eu espero que eu tenha estado assim na sua altura e ter discutido isso. Eu me esforcei pra caramba. Você não sabe como. Obrigado, Cláudio Santana. Um abraço. Um abraço ao pessoal. Tá bom? Perfeito. Felicidade, boa sorte. Valeu, Cláudio. Obrigado, hein?